Você sabe qual é a dúvida mais comum dos pacientes que procuram a cirurgia de transplante capilar? Meu nome é Leonardo Salles, sou cirurgião plástico, especialista em cirurgia de restauração capilar. E hoje eu vou falar sobre essa dúvida muito comum, que é: as pessoas acham que do local aonde a gente retira o folículo capilar, elas acreditam que volta a crescer cabelo naquela região. E isso não acontece. O que ocorre nessa situação? Quando a gente fala de transplante capilar, a gente está falando de transplante de órgãos. Qual é o órgão? É o folículo capilar. O folículo capilar é uma estrutura microscópica que tem como função produzir os fios de cabelo. E quando a gente faz a cirurgia de restauração capilar, de transplante capilar, a gente retira o folículo capilar da área doadora, que é o local que vai fornecer os folículos saudáveis para a gente cobrir as áreas que a gente deseja cobrir que não possuem cabelo. E a área doadora pode ser da cabeça, pode ser pelos da face, da barba, pelos corporais, pelos dos braços, das pernas. E isso daí é muito importante que o paciente entenda que da onde se tira não volta a crescer. Porque você retirou um órgão e esse órgão ele vai crescer em outro local. Mas como que fica a área doadora? Então vamos lá. Quando a gente vai fazer a retirada do folículo capilar pela técnica FUE, nós selecionamos os folículos que desejamos tirar. Em seguida, a gente pega um instrumento chamado punch, que é um bisturi circular. A gente corta a pele em volta do folículo, a gente retira o folículo e o que vai acontecer? Vai ficar um buraco naquele lugar. Esse buraco ele vai cicatrizando espontaneamente, ele se fecha, depois forma uma casquinha e em seguida vai ficar uma cicatriz. E a cicatriz vai ficar no formato do instrumento que a gente tirou, que é um instrumento circular, então fica uma cicatriz arredondada, ela fica sem coloração, ela geralmente é o que nós chamamos de acrômica, ou seja, ela não tem cor, ela fica branca, ou ela fica levemente pigmentada. E qual é o conceito? Na técnica FUE, a gente retira o folículo, mas a gente tem que deixar folículos em volta. Por quê? À medida que o cabelo vai crescendo dos folículos ao redor do local onde a gente retirou, ele vai cobrindo. Então, qualquer paciente que fizer a cirurgia de transplante capilar pela técnica FUE, ele vai ter cicatrizes puntiformes do local onde ele foi removido. Só que muitas das vezes, para a gente conseguir enxergar essas cicatrizes, a gente precisa raspar a cabeça e a gente vai, muitas das vezes, precisa até usar uma lente de aumento para ver essas cicatrizes. Mas qual é a grande mensagem que a gente precisa passar para quem se interessa por esse assunto? É que a quantidade e a fonte de folículos capilares, elas são limitadas. Elas não são infinitas, porque o cabelo ele não volta a crescer na área doadora. Então, é necessário um planejamento da calvície do paciente, por parte do cirurgião que vai fazer a cirurgia, para que a gente consiga dar uma cobertura na área que ele deseja cobrir, mas ele também não cause uma exaustão capilar naquela área doadora do paciente. Então, a quantidade de folículos que a gente consegue retirar é limitada e é finita. Não é infinita a quantidade que a gente pode tirar. Então, muitas pessoas têm áreas doadoras com grande quantidade de folículos, mas existem outras pessoas que têm pouca quantidade de folículos na área doadora. Portanto, o resultado na área receptora vai depender da área doadora. Então, se você gostou dessas informações e deseja saber mais sobre esse assunto de transplante capilar, se inscreve no canal. Se você gostou, deixa o seu like. Se você acredita que essas informações podem ser úteis para alguma pessoa, compartilha, salva e acompanhe a gente no canal da cirurgia de transplante capilar aqui no YouTube.